Você acredita em elevadores assombrados? Prepare-se para mergulhar na investigação mais aterrorizante que um jornalista já enfrentou. O que começou como uma simples lenda urbana transformou-se em um pesadelo real. Nunca imaginei que minha carreira despencaria tão rápido. De repórter investigativo respeitado a caçador de fantasmas em um prédio decadente, minha vida virou de cabeça para baixo com o jogo Up-Down. Os adolescentes locais invadiam o edifício Darling para jogar com um elevador supostamente assombrado. Mas nada poderia me preparar para o que estava prestes a descobrir. Enquanto eu me preparava para desmascarar essa farsa, o elevador tinha outros planos. Mergulhe comigo nessa história assustadora, onde o sobrenatural e o real se confundem em uma noite que mudou tudo. Quer saber se consegui sair ileso? Clique no like, inscreva-se no canal e venha descobrir a verdade por trás do jogo do elevador. Prepare-se para uma narrativa eletrizante e cheia de mistérios. Deixe seu comentário sobre o que você faria nessa situação. E não se esqueça de ativar as notificações para mais histórias arrepiantes. Compartilhe este vídeo com seus amigos e veja quem tem coragem de jogar o jogo Up-Down. Você está pronto para a verdade? Vamos começar. Nunca pensei que minha carreira desabaria tão rápido. Era um repórter renomado, aquele que desvendava escândalos políticos e enfrentava chefões do crime. Mas ali estava eu, investigando uma história de fantasmas. Os adolescentes chamavam de jogo Up-Down. Parecia mais um programa de TV trash do que uma lenda urbana. Mas a história estava bombando, fazendo com que os moleques invadissem o prédio só para jogar. Então, lá fui eu entrevistar o dono do prédio sobre o tal do elevador mal assombrado. Estacionei minha velha Honda na frente do edifício Darling. O lugar parecia tão velho e abandonado que até dava um frio na espinha. As paredes estavam cobertas de pichações e várias janelas quebradas. Ajustei minha gravata por hábito. Uma seda barata que gritava já foi. Darling e seu elevador assombrado não se importavam com minha roupa, mas velhos hábitos não morrem. A aparência era tudo quando eu estava no topo da cadeia alimentar do jornalismo. Era para ser. Se alguém ainda se importasse com jornalismo de verdade. O saguão do prédio era visivelmente mais frio. O ar mofado grudou nas minhas roupas. Cheirava a poeira e desespero. Provavelmente igual às crianças que entraram ali em busca de emoções. O Sr. Darling me encontrou no saguão do primeiro andar. Um cara magro com um sorriso meio sem jeito. Sr. Miller, imagino? Ele perguntou. Sim, sou eu, Arthur Miller. Respondi. Obrigado por me encontrar em tão pouco tempo. Sem problemas, ele disse, me guiando em direção ao elevador. Então é assim? Devo admitir que é incomum ter a mídia interessada no jogo Up-Down. Geralmente são só moleques da área atrás de um susto, ele explicou. O elevador em questão parecia bem normal. Claro, era novo, mas nada de especial. Então, essas crianças acham que o elevador é assombrado? Perguntei. Sr. Darling deu um bufão. Algo assim. Dizem que se você apertar o botão para cima 4 vezes, você entra em outro mundo. Mas a cereja do bolo? Mentir durante o jogo te mata. Mata você? Sério? Questionei. Já estava detestando tudo aquilo. Essa é a lenda. Os adolescentes vêm se infiltrando há anos para testar. Teve alguns incidentes, nada mortal, para ser preciso, mas o suficiente para manter a história viva. E as perguntas? E aquelas? Perguntei, me referindo às regras do jogo que li online. Ah, o jogo faz perguntas de verdade ou falso. Você responde com um toque para cima para verdadeiro ou para baixo para falso. Simples, né? Mas dizem que o elevador sabe quando você está mentindo. Me encostei nas portas de metal e cruzei os braços. Só tem 4 andares neste prédio, incluindo este, e não tem porão. Então, o que acontece se eu pressionar 4 vezes? Os olhos do Sr. Darling desviaram por um segundo. Aí imagino que você vai descobrir, não é? Ah, e um detalhe final. O jogo tem que ser à noite. Não funciona de outra forma. É por isso que te pedi para vir agora. Claro, tem que ser à noite. Porque coisas assustadoras só acontecem no escuro, né? Resmunguei. Meu Deus, eu odiava meu trabalho.
O Sr. Darling pegou um molho de chaves e jogou para mim. Aqui. Tranque quando terminar. Pode trazer as chaves de volta amanhã. Tive a sensação de que o velho não estava me contando tudo, mas decidi não questionar mais. Essa história estava me dando trabalho demais. O sol estava se pondo. As luzes lançavam sombras longas pelas janelas quebradas. Observei o Sr. Darling acenar um adeus antes de sumir pelas portas de entrada. Era tão silencioso que eu podia ouvir os canos do prédio gemer ao fundo. Olhei ao redor do saguão. O lugar era um lixo. Tapete velho e rasgado me sentia grudando nos meus sapatos. Cheirava a mofo. Cada passo que eu dava levantava uma nuvem de poeira. As paredes estavam nuas, sem nada de valor. Ficou claro por que os adolescentes locais escolheram esse local para seus jogos de fantasmas. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o elevador. Diferente de tudo ao seu redor, ele parecia novo. As portas de aço estavam tão brilhantes que eu conseguia ver meu reflexo. Isso me fez pensar por que o Sr. Darling mantinha esse elevador tão bem conservado, enquanto o resto do lugar estava caindo aos pedaços. Peguei meu bloco de notas, folheando relatórios policiais recentes sobre o local, principalmente arrombamentos e outras palhaçadas dos adolescentes. Suspirei. Meu trabalho costumava ser mais do que perseguir lendas urbanas inúteis como essa. Antigamente, meu objetivo era relatar escândalos de corrupção. Você sabe, as coisas que realmente importavam para a sociedade. Esse caso sobre crianças se infiltrando em um elevador assombrado parecia bem menor em comparação. Mas não pude deixar de fazer minha lição de casa. Velhos hábitos não mudam. Passei o dia revisando registros policiais para desenterrar qualquer informação sobre esse elevador. Os casos de invasão datam de 10 anos atrás. Começou na época em que o edifício Darling fechou suas lojas e se mudou para o centro da cidade. Pelo que li, uma invasão acontecia a cada 2 meses ou mais. A maioria deles eram casos banais. Algumas crianças foram presas por beberem como menores, coisas assim. Mas alguns casos me chamaram a atenção. Um relatório dizia que um menino ficou preso no elevador por 3 dias. Outro era sobre uma garota desaparecida que foi encontrada no elevador, mas sem nenhuma lembrança de como chegou lá. E houve pelo menos alguns desaparecimentos ligados ao local. Em 2004, 2 irmãos desapareceram. A última localização conhecida foi esse antigo prédio. A polícia fez uma busca, mas tudo o que encontraram foi um casaco e algumas digitais. As invasões pararam por 1 ano depois disso. Tudo começou de novo quando uma gangue de crianças foi presa por vandalismo. O relatório dizia que eles estavam pintando as portas do elevador com spray. Olhei para cima e vi meu reflexo me encarando. As portas estavam polidas até brilharem, sem nenhuma mancha. Crianças, hein? Elas não têm o que fazer. É por isso que elas estavam lá fora, inventando histórias para assustar umas às outras, ou para parecerem mais legais do que eram. Se você me perguntar, as crianças de hoje em dia precisam de um hobby. Temos um mundo cheio de mentirosos por aí. Às vezes, claro, eles são necessários. Você tem que adicionar um algo a mais para uma notícia bombar. Tem que chamar a atenção das pessoas, fazer com que elas se importem e tudo mais. Mas essas crianças só estavam desperdiçando o tempo das pessoas. E agora, elas estavam desperdiçando o meu tempo. Então, quanto mais rápido eu jogasse esse jogo idiota, mais rápido eu poderia ir para casa. Pensei em tirar algumas fotos do elevador para o artigo, mais por hábito do que qualquer outra coisa. Peguei meu celular e apontei para as portas de aço. Toquei na tela para capturar a imagem. A primeira foto mostrava o elevador com bastante clareza, mas meu reflexo embaçado estragou tudo. Ótimo, murmurei. Apaguei a foto, mas assim que ela desapareceu, vislumbrei outra coisa. Parecia outro reflexo na outra porta. E não era meu. Provavelmente só um defeito. Porcaria barata. Meu celular não era dos mais modernos. Tirei outra foto de um ângulo diferente. Desta vez, um flash enorme apareceu no meio, cobrindo completamente o elevador. Eu nem tinha o flash ligado. Então, tentei de novo. Mirei com cuidado antes de apertar o botão, mas nada aconteceu. Meu celular simplesmente se recusou a tirar outra foto. Não importava quantas vezes eu tocasse.
A câmera não funcionava. Quase quebrei a tela de tanto que apertei o botão vermelho. Farto. Enfiei o celular de volta no bolso. Esquece, disse para o saguão vazio. Talvez fosse o universo me dizendo alguma coisa, mas eu não estava com vontade de ouvir. Sem mais nada para fazer, apertei o botão do elevador. Ele brilhou em azul antes que a porta se abrisse. Era hora de ver do que se tratava esse jogo de elevador. Entrei no elevador e fiquei surpreso com o quão bom ele era por dentro, principalmente para um prédio que estava abandonado há sabe-se lá quanto tempo. Era aquele tipo de luxo antigo. O chão era coberto por um tapete vermelho escuro. Havia um leve cheiro de nicotina e perfume no ar. As paredes tinham espelhos com molduras douradas que faziam o espaço parecer maior do que realmente era. Sob os espelhos, havia painéis de madeira entalhada que chegavam ao chão. Bati em um deles e percebi que era de carvalho maciço. Esse era o tipo de elevador que um chefe da máfia teria. Eu saberia. Eu os vi. A coisa toda cintilou e brilhou graças à luz amarela vinda de cima. Ao lado da porta ficava o painel do elevador. Ele tinha uma tela LCD moderna, completamente deslocada no meio de todas as decorações extravagantes. Olhei e vi que havia 4 botões, um para cada andar do prédio, exatamente como o Sr. Darling disse. Era bem simples, mas havia 2 botões extras com setas apontando para cima e para baixo. Agora que pensei bem, era estranho ter algo assim em um elevador. Quem gostaria de subir um andar de cada vez? Fiquei parado, sem saber o que deveria acontecer a seguir. Depois de alguns segundos de silêncio, um som suave ecoou pelo pequeno espaço. As portas se fecharam com um barulho suave. Meu olhar mudou para a tela LCD, onde uma mensagem apareceu de repente. Piscou em uma fonte digital simples. Pronto para jogar? Dei de ombros. Apertei o botão para cima e senti o elevador balançar suavemente. Começou a se mover lentamente para cima, mas notei que nenhum dos botões se acendeu para indicar em que andar eu estava. Achei que essa era a razão pela qual as pessoas pensavam que era um portal para outro mundo, ou algo assim. Típica. Uma luz quebrada se transformou em uma história de fantasmas. Então o elevador parou, mas as portas permaneceram fechadas. A tela LCD ganhou vida com outra pergunta. Seu nome é Arthur Miller? Apertei o botão para cima sem pensar 2 vezes. Só mais 2 vezes, disse a mim mesmo. O elevador se moveu novamente, subindo até o 3º andar. No momento em que parou, outra mensagem apareceu na tela. Você já foi um jornalista investigativo respeitado? Meus dentes cerraram. Apertei o botão para cima com mais força do que pretendia. Isso tinha que ser uma piada. O Sr. Darling devia estar brincando comigo. Ele provavelmente estava digitando as mensagens e me observando através de uma câmera escondida. Me senti como uma piada. Toda essa farsa foi uma piada. Examinei as paredes polidas do elevador. Isso não é engraçado, querido, gritei. Só mais um botão e eu poderia sair desse jogo idiota. Eu escreveria o maldito artigo inteiro em 30 minutos e tomaria uma cerveja. O elevador começou a subir novamente. E logo houve outra parada abrupta. Achei que devíamos estar no 4º andar agora. Se as histórias fossem reais, responder verdadeiro na próxima me levaria para outro mundo. Mas eu não estava aqui para descobrir isso. Eu só queria acabar com essa bobagem. A próxima pergunta apareceu na tela. O Sr. Oliver era real? Sem hesitar, apertei o botão para cima para verdadeiro. Instantaneamente, o elevador começou a tremer. Os espelhos nas paredes chacoalhavam nas molduras. As luzes no teto tremeluziam descontroladamente. Parecia que um terremoto acabou de acontecer. Um som alto de rangido e rasgo encheu meus ouvidos. O chão pareceu cair debaixo de mim. Meu estômago embrulhou com a queda livre. E então tudo parou e eu fui jogado no chão. Fiquei ali por um momento, atordoado. Um cabo quebrou? Gemi de dor e me levantei para olhar a tela novamente. Ele exibiu uma nova mensagem. 2 mentiras restantes. Procurei por câmeras escondidas. Chama-se pseudônimo, querido. Foi para proteger o denunciante. Gritei para o elevador vazio. Mas como diabos ele saberia de algo assim?
O Sr. Oliver foi uma fonte que usei para um artigo. Algum escândalo de peculato no conselho escolar. Era uma daquelas faculdades chiques onde os pais podiam subornar para os filhos entrarem. Esta foi minha primeira grande história, mas o problema foi que minha liderança real se acovardou no último minuto. Sem ele eu não tinha nada. Então, inventei o Sr. Oliver que viu o tesoureiro mexendo com os fundos. Ei, era tecnicamente a verdade. Nunca escrevi nada que a própria fonte não tivesse dito. E no final, descobriu-se que a tesoureira estava economizando dinheiro para financiar seu próximo cruzeiro. Deu tudo certo. Olhei para a tela LCD e vi que uma nova pergunta havia aparecido. Você gosta do seu trabalho atual? Você deve estar brincando comigo. Já basta. Peguei meu celular e tentei pedir ajuda, mas é claro que não havia sinal. Apertei os outros botões do elevador para abrir as portas, mas nada aconteceu. Não havia nem como sair. O teto estava bem vedado, sem saída de emergência à vista. Ei, querido, deixe-me sair. Você quer uma acusação de sequestro? Gritei enquanto chutava a porta. Então, de repente, o som de vidro quebrando explodiu atrás de mim. Cacos voaram pelo ar, um longo pedaço cortando minha bochecha. Coloquei a mão no rosto e senti o sangue. Amaldiçoei o Sr. Darling e sua mãe. Me virei para verificar os danos, mas o que vi me fez parar no meio da frase. O espelho estava perfeitamente intacto, sem rachaduras, sem sinais de danos. Na verdade, cada um deles estava bem, mas cacos quebrados estavam espalhados por todo o tapete. Aproximei-me do espelho traseiro. Havia algo errado com meu reflexo. Toquei meu rosto. Eu podia sentir o corte. Foi muito mais profundo do que eu pensava, mas meu reflexo não tinha um. A pele parecia completamente lisa. Atrás de mim, vi a pergunta piscando na tela. Parecia que só havia uma maneira de sair daqui. Eu precisava continuar jogando esse jogo maluco. Decidi que, assim que estivesse fora, faria o prédio ser interditado por violações de segurança. Apertei o botão para baixo para responder a pergunta. Não, eu não gostava do meu trabalho. Quem diabos gostaria? Imediatamente o elevador voltou para o segundo andar. Mas essa viagem foi tudo menos suave. O elevador inteiro tremia violentamente. Ele gemia como se estivesse prestes a desabar. Os ruídos eram tão altos que parecia que o elevador mal se mantinha unido. A próxima pergunta apareceu na tela. Você sempre relatou a verdade? Dei um sorriso irônico e apertei o botão para cima para verdadeiro. Era meu trabalho. Ou pelo menos, costumava ser. Quase que instantaneamente, um som horrível encheu o espaço. Um som de rasgamento que parecia cordas se rompendo. O elevador tremeu e depois se inclinou para um lado, me jogando para fora do equilíbrio. Bati nos painéis de madeira. A dor explodiu no meu ombro. Levantei a mão e senti uma lasca grossa de madeira presa na minha pele, uns 7 centímetros de comprimento. Não fazia ideia de onde ela veio, mas era do mesmo carvalho polido dos painéis de madeira. Cerrei os dentes e a puxei para fora. O sangue começou a manchar minha camisa. Olhei para cima, furioso, e vi que o painel tinha nova mensagem, uma mentira restante. Eu sempre relatei a verdade? Gritei. Os detalhes não importavam, nunca importaram, mas as histórias sempre foram verdadeiras. As pequenas coisas não deveriam importar. E daí se algumas citações foram modificadas ou se eu citei a fonte errada? Quem se importa? A verdade ainda saiu no final. E não teria acontecido se não fosse por mim, quebrando uma história. Eu fiz um favor a todos. Tentei controlar minha respiração. Ao fundo, eu podia ouvir o elevador gemer sob meu peso. Eu precisava sair dali. Olhei ao redor procurando algo para forçar as portas a se abrirem. E foi então que percebi que algo estava errado com os espelhos. Era sutil no início. Os reflexos neles pareciam ondulados, como olhar através da água. Então eles começaram a deformar. Eu podia ver meu rosto caindo e se distorcendo. Levei um segundo para perceber o que estava acontecendo. Os espelhos. Eles estavam derretendo. O vidro afundou como cera de vela. Estiquei a mão para tocar um. Ele era duro e sólido, como deveria ser.
mas ainda pingava pelos painéis de carvalho como sorvete em um dia quente. Dei um passo para trás e senti algo afiado me cutucando. Me virei e vi outra lasca de madeira de uns 15 centímetros de comprimento saindo de um painel. E não estou dizendo que um pedaço havia se soltado. Não. Essa parecia ter sido feita assim, como se sempre tivesse estado ali. Passei a mão pelo painel. Havia pequenos pontos afiados por toda a superfície. Se eu mantivesse minha mão em um ponto, eu realmente podia sentir os espinhos crescendo pela madeira. Isso não era o Sr. Darling. Não havia como ele estar fazendo isso. Olhei para cima para a tela LCD quando uma nova mensagem apareceu. Você colocou a vida do oficial Nelson em risco? Ele estava a salvo, pelo menos até onde eu sabia. Ele estava no programa de proteção a testemunhas. Meu dedo pairou sobre o botão para baixo. O oficial Nelson foi meu principal contato para uma história sobre uma grande apreensão de drogas. Ele estava infiltrado em uma gangue local, do tipo que você não gostaria de cruzar. Eu fui o primeiro a relatar sobre isso quando a invasão aconteceu. Foi um dos meus melhores trabalhos. Eu escrevi a história toda em torno do oficial Nelson disfarçado. Achei que era uma boa maneira de tornar a história mais cativante, sabe? Uma história sobre um herói da vida real. As pessoas adoravam esse tipo de coisa. Não mencionei o oficial Nelson pelo nome, claro, mas a gangue sabia que tinha um rato assim que o jornal saiu. Eles descobriram bem rápido quem era. As ameaças começaram a chegar e ele se tornou um alvo. Ele e sua família tiveram que entrar no programa de proteção a testemunhas. Pensei um pouco antes de apertar o botão para cima. O elevador deu um solavanco brusco para cima. Eu podia ouvir a maquinaria lutando para puxá-lo para cima. O elevador inteiro tremia violentamente. Eu acabaria espetado em um dos espinhos se não tivesse cuidado. Havia mais deles crescendo pelas paredes agora. Cada ponta era afiada como uma faca. A próxima pergunta apareceu na tela. Você sabia que o cura-tudo era falso? Essa foi uma história que eu escrevi anos atrás. Cura-tudo era suposto ser uma revolução. Uma pílula milagrosa que poderia curar a artrite em idosos. Foi o que o fabricante me disse, pelo menos. Quando eu consegui a história, não hesitei. Escrevi usando os próprios relatórios da empresa. A verificação de fatos parecia desnecessária na época. Eu sabia que a história seria um sucesso. A pílula chegou ao mercado. E graças ao meu artigo, as pessoas correram para comprá-la. Mas não demorou muito para que a verdade viesse à tona. O medicamento não era o milagre que diziam ser. Não só ele falhou em cumprir suas promessas, como piorou a artrite de muitas pessoas. O medicamento finalmente foi retirado do mercado quando uma velhinha morreu de um ataque após tomá-lo. Eu me disse que era só um mensageiro. Eu relatei o que o fabricante me disse. Como eu poderia saber que eles estavam falsificando os resultados? Mas até mesmo antes do artigo ir para a gráfica, eu já tinha minhas dúvidas. Qualquer bom repórter tem um detector de besteira bem afinado. E o meu estava disparando assim que me encontrei com o representante da farmacêutica. Mesmo quando li seus relatórios clínicos, algumas coisas simplesmente não batiam. Os gráficos estavam errados. Os testes foram apressados. E os depoimentos pareciam perfeitos demais. Mas a história era boa demais para ser ignorada. Eu não tive escolha a não ser pegar. Quero dizer, quem não pegaria? Apertei o botão para cima. Sim, acho que você poderia dizer que eu sabia que não era um medicamento milagroso. Mas o que acontece depois que uma história é publicada não deveria ser culpa minha. O elevador deu um solavanco para cima. Só mais 2 vezes e eu estava fora. A viagem foi irregular, a cabine tremia com cada centímetro que subia. Estiquei a mão para me firmar. Senti algo me cortando e puxei a mão de volta instantaneamente. O sangue escorreu de um corte na minha palma. Os espinhos de madeira estavam ficando maiores. Era como estar em um daqueles instrumentos de tortura medievais. A donzela de ferro, onde eles te trancavam em um caixão cheio de pregos. Eu mal podia me mexer sem roçar em um deles. E foi então que percebi o quão pequeno o espaço estava. Não apenas por causa dos espinhos, mas parecia que as paredes estavam se fechando. Fiquei parado e me concentrei em uma única parede. Era lento, mas não havia dúvida. O elevador estava encolhendo.
centímetro por centímetro. E ainda assim, eu podia ouvir a cabine raspar contra o eixo externo enquanto subia. Me apoiei na porta enquanto o elevador me jogava para todos os lados. Era o único lugar que não tinha nada crescendo. Finalmente, tudo parou quando chegamos ao próximo andar. Uma nova pergunta apareceu na tela. Robert Silva era inocente? Sem hesitar, apertei o botão para cima. Verdadeiro. Robert Silva foi o centro da minha história mais polêmica. Silva era um professor, e ele conhecia todas as vítimas em uma série de desaparecimentos que chocaram a cidade. O público estava furioso quando o primeiro corpo apareceu. Eles queriam respostas que a polícia não tinha. Então, investiguei um pouco por conta própria e cheguei a Silva. Meu contato na polícia deixou escapar que eles também o consideravam uma pessoa de interesse. Então, fui direto ao ponto. Publiquei o artigo. Apresentei as poucas evidências que tinham. Fiz conexões e suposições que pareciam corretas na época. Juro que faziam sentido naquela época. As consequências foram imediatas. Robert Silva foi demitido e sua casa ficou sendo vandalizada. Ele se mudou para outro estado quando alguém deixou uma cabeça de porco na porta dele. A polícia finalmente pegou o verdadeiro assassino. Mas Silva nunca conseguiu recuperar seu emprego. E eu perdi o meu. O elevador deu um solavanco brusco para cima. Me apoiei nas portas de metal. Elas eram a única coisa que não era coberta por espinhos de madeira mortais. Mas enquanto me inclinava para trás, podia sentir as portas mudando. A textura mudou sob minhas palmas. Começou a se sentir menos como metal e mais como madeira, polida e lisa. Assisti enquanto as portas desapareciam sob o mesmo painel de madeira. Dei um soco no que restava das portas. O que mais esse jogo queria de mim? Eu estava apertando os botões para cima. Eu estava dizendo a verdade. Seja o que acontecer depois que uma história sai, não era culpa minha. Nada disso foi culpa minha. Certo? As paredes do elevador continuaram a se fechar. O espaço ficava mais apertado a cada segundo. Eu nem conseguia mais esticar os pés sem que um espinho afiado perfurasse minhas solas. De cada lado, eu podia ver poças brilhantes no tapete, enquanto os espelhos continuavam a derreter. Eu mal conseguia sentir as portas mais. Acima de mim, as luzes acenderam. As lâmpadas faziam um zumbido agudo, como se estivessem prestes a explodir, mas nunca explodiram. As luzes só ficaram mais fortes e fortes até ficarem ofuscantes. Fechei e protegi meus olhos. Através do brilho, lutei para ler a pergunta final que apareceu na tela. Você é uma pessoa má? Você é uma pessoa má. A pergunta ecoou na minha cabeça. Pensei em todas aquelas pessoas. Robert Silva. Oficial Nelson. As vítimas do cura-tudo. Eu arruinei suas vidas. E eles não foram os únicos que eu estraguei. Eu sabia disso. Sempre soube disso. A luz acima de mim agora era tão forte que eu não conseguia manter meus olhos abertos. Ela queimava minhas pálpebras. Minha cabeça latejava de dor. Eu podia sentir meu braço sendo cortado enquanto eu esbarrava nos espinhos. Pensei na minha vida novamente. Eu estava tão cansado de mentir. Com uma respiração profunda, pressionei o botão para cima. Ouvi um bip alto e um assobio suave. O som familiar de portas de elevador deslizando para abrir. Pisquei para tirar o brilho das luzes e olhei ao redor. Tudo havia mudado. Eu estava em um elevador de escritório comum. Era velho e sujo. A decoração chique havia sumido. Não havia mais espelhos emoldurados ou tapete vermelho. Agora, eu estava em um chão feito de azulejos rachados e sujos. As paredes eram apenas metal nu, e os espelhos estavam manchados e embaçados. Saí para o primeiro andar do edifício Darling. A luz do sol da manhã atingiu meu rosto. Era o saguão, onde eu estava, na noite anterior. Eu podia ver um relógio na parede. Era quase 7 da manhã. Atrás de mim eu podia ouvir as portas do elevador se fechando. Olhei para trás uma última vez. Vi meu reflexo coberto de cortes e hematomas, e ele sorriu, ergueu a mão e acenou. Nunca me vi tão feliz.